Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. How is it that God sees you? Como é que Deus te vê? Ele vê você como alguém que respondeu ao seu chamado, que recebeu a graça que opera em nossa vida para que as promessas da aliança se tornem realidade. Ele vê você como alguém que o segue fielmente, ou ele vê você como um rebelde. A maior parte do mundo se rebelará contra Deus e receberá as consequências dessa rebelião. É exatamente isso que começamos a ver em Apocalipse 18. Então, vamos voltar mais uma vez ao livro do Apocalipse, capítulo 18. Na semana passada falamos que este capítulo trata, na verdade, de uma coisa: o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre a Babilônia. Precisamos entender, como já discutimos, que Babilônia é sinônimo de exílio. O exílio está chegando ao fim e o reino será estabelecido. É esse juízo que Deus trará. É isso que sua ira consumidora trará. Ela trará o governo de Deus a este mundo. Então, observemos juntos o livro do Apocalipse 18 e iniciemos no versículo 10, conforme já mencionei. Ali, vemos que esta prostituta está sendo julgada. Descobrimos que aqueles que se envolvem com ela, que seguem seus desejos, colhem as consequências desse estilo de vida idólatra. Veja só, é bom por algum tempo. O pecado pode parecer bom por um momento, mas com o tempo, essa consequência muda drasticamente e se torna uma fonte. Do quê? Veja o versículo 10. Eles ficarão de longe, ou seja, os reis da terra ficarão de longe por causa do terror. Seria melhor a palavra do pavor. É uma palavra que indica um medo intenso. Do quê? Do tormento dela. Então, eles viram o que estava acontecendo com ela e perceberam que eram seus cúmplices. Era apenas uma questão de tempo até que o mesmo fim chegasse para eles. O medo do tormento dela os dominou. E eles disseram, veja novamente o versículo 10. Ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois em apenas 1 hora veio o seu juízo. Num instante, num abrir e fechar de olhos. Uma das passagens bíblicas que me vem à mente é onde Deus diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é tão revelador. Como podemos entender isso? Algumas pessoas dizem que isso significa que, para Deus, não existe tempo. Isso é verdade, mas há outra aplicação, que é aquilo que pensaríamos que levaria 1000 anos para acontecer, Deus pode realizar em um dia, em uma fração de um dia, no abrir e fechar de olhos. E é isso que Ele fará. Ele trará mudanças a este mundo de forma tão abrupta e rápida, de uma maneira que não pode ser prevista pelos olhos da carne. Ou seja, nós precisamos ver as coisas de um ponto de vista bíblico. Somente quando entendermos a verdade profética, teremos capacidade de discernir o que Deus está fazendo e onde o inimigo está agindo, para que possamos nos posicionar não como rebeldes, mas como aqueles que são guiados pela unção do Espírito Santo e que demonstram o resultado da graça em nossas vidas. E já falamos sobre como a graça funciona não apenas para salvar, mas também para santificar, ou seja, ela produz santidade, nos levando a viver e andar dentro da estrutura da vontade de Deus. Continuando, observe novamente.
Eles ficarão de longe e proclamarão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois em apenas 1 hora veio o seu juízo. E não foram apenas os reis e líderes que se sentiram assim. Passe agora para o versículo 11. Nós vemos também: os comerciantes do mundo chorarão e lamentarão por ela. Todos esses termos estão associados a quê? À morte. E o que é a morte? O resultado do pecado. Então, o que a Escritura está dizendo é que agora, num instante, no abrir e fechar de olhos, o resultado, as consequências do pecado, seu juízo veio. E se perguntássemos àqueles mercadores e reis: vocês previram isso? Todos diriam: não, de jeito nenhum. Eu achei que continuaria assim indefinidamente. Mas não continua. Sobre o que trata este livro? Trata-se de Deus trazendo seu trono à terra. E o que isso significa? O seu julgamento, os seus padrões, o seu caráter serão o caráter do seu reino. E este mundo será consumido pelo reino. A questão é: você está consumido pela verdade do reino em sua vida? Ou essa verdade o consumirá e trará sua destruição? Versículo 11. E os mercadores do mundo chorarão e lamentarão por causa dela, porque não poderão mais comprar dela. Ninguém mais poderá comprar suas mercadorias. Versículo 12. Mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino e argamão, ou seja, púrpura, seda, escarlate, e todo tipo de espécie de árvore odorífera, todo gênero de objeto de marfim, e toda qualidade de madeira preciosíssima, e todo tipo de vaso de bronze ou cobre, ferro e mármore. Então, o que temos aqui? Temos todas essas coisas preciosas, coisas que são luxuosas, coisas que são desejáveis. E quando vier o juízo de Deus, não poderemos levar conosco essas coisas preciosas que vemos aos olhos do mundo. Elas não farão parte do reino de Deus. Continue lendo no versículo 13. Também a canela, o incenso, os ungüentos, a mirra, o olíbano, o vinho, o azeite, a farinha fina, o trigo, o gado, as ovelhas, os cavalos, os carros, os corpos das pessoas, até mesmo as almas dos homens. Veja, tudo isso era o quê? Todas essas coisas definiam o quê? Aquele reino, o reino da besta, o império. Eles tinham grande riqueza, mas onde essa riqueza ficará no reino de Deus? Não restará nenhum aspecto disso. Tudo sofrerá o mesmo destino daquela prostituta. Aquela grande cidade será queimada pelo fogo. Uma grande passagem das Escrituras que ajuda a ilustrar essa situação se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, e eu me refiro a ela com frequência. Por quê? Ela tem uma mensagem sóbria para nós. Essas coisas que são preciosas, essas coisas que pensamos serem realmente importantes. Bem, Deus vai determinar se essas coisas são importantes aos seus olhos, se estão de acordo com seus padrões. O que está por vir sobre este mundo? Bem, o texto diz que veremos a sua fumaça subir. Por quê? Porque haverá um juízo de fogo e tudo será consumido. Todas essas coisas que o mundo considerava preciosas serão consumidas como madeira, como feno e grama. Num instante, tudo desaparece. Mas tudo aquilo que corresponde a atos de justiça, obras feitas segundo a palavra de Deus, ou seja, os estatutos, os mandamentos e as leis que cumprimos, capacitados pelo Espírito Santo, em obediência a Ele, essas coisas serão refinadas pelo fogo. E elas se tornarão a fonte daquilo com que adoramos a Deus. Elas refletirão a nossa vida, o que a nossa vida se tornou, e adoraremos a Deus com essas coisas. Nós as apresentaremos diante dele em honra a Ele. Deixe-me fazer uma pergunta. Se esse dia chegar, quando toda a sua vida, todos os seus atos forem tocados pelo fogo, o que restará? O que será da sua vida? O que você conquistou e pelo que lutou?
Será que tudo isso se resume a madeira, palha, feno e capim, que serão consumidos e desaparecerão? Ou será que você terá coisas refinadas pelo fogo de Deus, usadas para adoração e honra? Sua vida será uma oferta a Deus ou não? Essa é a questão central aqui. Aqueles que pertencem à besta, aqueles que se submeteram à prostituição da idolatria, seguindo os desejos da carne, não terão nada. Observe agora o versículo 14. E todo o fruto que a sua alma desejava, diz aqui, e todas as coisas preciosas, o azeite, essas iguarias, perecerão e nunca mais serão encontradas. Versículo 15. E os mercadores que enriqueceram com elas. Esta é a segunda vez. O que acontecerá? Eles farão o quê? Eles ficarão de longe. Vejam, é a mesma frase. E o que ela significa? Um povo despreparado, um povo que não discerniu os propósitos, os planos, os caminhos de Deus, aqueles que estavam completamente alheios ao agir de Deus. O texto diz que esses indivíduos ficarão de longe. Por quê? Aqui vemos o porquê da segunda vez, por causa do pavor, do tormento dela. Observe a palavra tormento. Agora, vamos pausar um pouco, pois precisamos ter uma compreensão adequada do juízo de Deus. O juízo de Deus não está aqui hoje e desaparece amanhã. Não esse tipo de juízo. Esta é a ira de Deus, é a sua vingança eterna. O que vemos aqui é que a sua fumaça, o resultado deste juízo, subirá para todos sempre. E quando essas pessoas virem como a ira de Deus funciona, elas sentirão pavor e medo por causa do tormento dela. Não cometa o erro de pensar que, quando morrer, tudo acaba. Não. Para você, a eternidade está apenas começando. O que Daniel diz em Daniel capítulo 12? Ele diz que haverá ressurreição para todos. E veremos quando chegarmos em Apocalipse capítulo 20. Todas as pessoas ressuscitarão. Mas Daniel diz que algumas ressuscitarão para a vida eterna. Os justos, bons e santos, e outras serão ressuscitados para a vergonha e o desprezo eternos. É isso que este grupo experimentará, o desprezo eterno de Deus. Portanto, observe novamente o versículo 15. E os mercadores que enriqueceram com ela ficarão de longe por causa do terror do seu tormento, e chorarão e se lamentarão, gritando assim: Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, que estava adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Por quê? Veja a resposta. Porque em uma hora, esta é a terceira vez que isso é mencionado. Por quê? Para confirmar. É um testemunho. E por meio de 2 ou 3 testemunhas, e aqui nós a temos, na terceira vez, lemos, porque numa hora a riqueza dela, a sua grande riqueza, foi destruída. Literalmente está escrito, em uma hora. Quando o juízo consumidor de Deus vier, ele vem e passa. Contudo, o tormento desse juízo é eterno. Passemos para o versículo 17. E todo capitão, ou seja, o capitão de um navio, e todos os que navegam em uma embarcação, todos os passageiros e marinheiros dos navios, e todos os que ganham a vida no mar, eles ficarão de longe. Agora, você se lembra que discutimos como em Apocalipse capítulo 12, o termo mar foi enfatizado? E vimos que isso era uma preparação para Apocalipse capítulo 13, onde vimos que o mar representava instabilidade, algo inconsistente, que não é sólido ou estável. Por que isso é importante? Porque devemos construir sobre um alicerce seguro. Por exemplo, se formos ao livro de Lucas, capítulo 6, no final, haverá 2 declarações conclusivas. Primeiro, diz que devemos produzir bons frutos. O que são bons frutos? Os rabinos dizem, Massim Tovi, boas obras.
Como fazemos isso? Bem, temos que estar, e aqui está o segundo ponto para concluir. Precisamos estar sobre o alicerce correto. E qual é esse alicerce correto? Quando vamos para o capítulo 5, vemos um centurião, um homem que estava à parte do povo de Deus, mas que ouviu falar de Yeshua. Por que isso é tão importante? Porque ele ouviu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Esse homem é conhecido por ter grande fé. Mas o que é a fé? A palavra bíblica fé, que nós já aprendemos, é sinônimo de verdade. Então, fé é quando colocamos a verdade em nossa vida. Esse é o alicerce seguro. Mas esses indivíduos não têm consistência, não têm fundamento em suas vidas. E é por isso que, repetidamente, aqui no versículo 17, falamos sobre o capitão de um navio, os que viajam de barco, os que são marinheiros e os que ganham a vida no mar. Eles ficarão de longe. E o que deveriam fazer? Deveriam se arrepender, deveriam buscar a misericórdia e o perdão de Deus. Mas não é isso que fazem. Eles não lamentam seus pecados, não têm remorso pelo que fizeram. O que acontece? Veja o versículo 18, ele diz: eles clamam quando vem a fumaça do seu incêndio, dizendo: que cidade é semelhante a ela, a esta grande cidade? Eles anseiam, estão cheios de remorso por causa do juízo de Deus. Não no sentido de que isso traga arrependimento às suas vidas. Eles sentem que a justiça, a santidade de Deus está começando a se manifestar neste mundo. Eles eram muito semelhantes à mulher de Ló. Por que digo isso? Porque a razão pela qual a esposa de Ló foi punida é porque começou a fugir de Sodoma, mas olhou para trás uma última vez, com saudade e remorso por estar partindo. É isso que essas pessoas fazem. Elas gostam da instabilidade do pecado, gostam de fazer e construir sobre o que querem, não sobre o fundamento da fidelidade. Repetindo, elas clamaram, mais uma vez, versículo 18. Clamaram quando viram a fumaça do seu incêndio, dizendo: que cidade é semelhante a ela, a esta grande cidade? Versículo 19. E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos aqueles que negociam com essa mercadoria, os mercadores. Então, eles estão dizendo: ai dela. Estão se lamentando. A palavra usada aqui se refere a quando, por exemplo, alguém morre. Você vai ao funeral e alguém diz boas palavras sobre essa pessoa. Ela faz um elogio fúnebre. Esse é o sentimento deles, o remorso deles pelo que aconteceu com ela. Por quê? Veja novamente. Encontramos aqui porque em uma só hora veio a sua destruição. Todas essas pessoas estão tristes, cheias de pesar, lamentando, deprimidas, porque aquilo pelo que viviam chegou ao fim. Essa ira foi derramada sobre o império e sobre essa prostituta. Mas observe a resposta no versículo 20. Celebrem o que se deu com ela, ó céus, ou alegrem-se, como preferirem traduzir. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. E quem mais? Preste atenção. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Agora, o que eu quero que você veja aqui é que existe uma conexão bíblica entre os santos, os apóstolos e quem? Os profetas. E é por isso que me intriga que, se você fosse a uma igreja de hoje, provavelmente não daria muita atenção aos ensinamentos dos profetas. As pessoas acham que estão compreendendo os ensinamentos dos apóstolos, mas não estão. Sem consciência da revelação profética das Escrituras, as palavras dos apóstolos simplesmente não podem ser plenamente compreendidas. Vemos das Escrituras essa conexão entre a profecia e os ensinamentos dos apóstolos. Então, mais uma vez, celebrem o que se deu com ela, ó céus, e também celebrem, ó santos, apóstolos e profetas.
Deus a julgou e vindicou a sua causa contra ela. Vemos aqui os dois resultados do juízo ou da ira de Deus. O juízo de Deus não apenas consome o pecador, mas vindica seus filhos. E é isso que essa ira faz. Então, para aqueles que querem ensinar e dizer, sabe de uma coisa? Deus é só amor, Deus é só misericórdia, Ele perdoa, não há mais vingança com Deus. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Não, esse é o Deus do Novo Testamento. A última coisa que a palavra de Deus quer deixar com você aqui neste livro do Apocalipse é que Deus é quem julga o pecado. Deus exerce vingança. Ele manifesta sua ira. Por quê? Porque se você estudar bem as Escrituras, encontrará onde a ira de Deus é mencionada, onde há provações e tribulações. Sabe o que acontece? Isso produz verdadeiro arrependimento. Eu já disse muitas vezes a razão pela qual houve esse tempo de angústia para Jacó, porque Israel passaria pelo período de maior perseguição que já enfrentou, e isso ocorrerá nos últimos dias. É que somente por meio dessa tribulação haverá um arrependimento genuíno, que trará Israel de volta a um relacionamento correto com Deus. Se houvesse outra maneira, Deus o faria, mas não há. Portanto, entenda que o juízo e a ira fazem parte do amor de Deus, um amor que comunica sua verdade, uma verdade imutável ao seu povo, aqueles que querem ser restaurados e abandonar a rebelião. Vamos prosseguir. Estamos prontos agora para o versículo 21. Lembre-se, sempre há aquele anjo vindo até João. Nós aqui lemos: havia um anjo, forte anjo, e ele levantou uma grande pedra, como uma mó de moinho, e a lançou no meio do mar. Mais uma vez, vemos a ênfase ao mar. E o que o mar significa? Algo que é instável, que não reflete a paz de Deus. Então ele a lançou ao mar, dizendo: assim como foram lançados todos os que praticam violência. Babilônia, a grande cidade, a cidade violenta, com violência será lançada ao mar e nunca jamais será achada. Ou seja, isso é o mesmo que dizer que a Babilônia chegará ao fim. Novamente, preste atenção. Quando você ouve falar da Babilônia, o que lhe vem à mente? Aquela cidade no Iraque? Provavelmente não. Neste contexto, quando você pensa em Babilônia, significa que Deus a está levando para o exílio. E como disse, o resultado do fim do exílio é o quê? O estabelecimento do reino. É para lá que vamos. É isso que veremos. Estamos concluindo o Apocalipse 18, e o capítulo 19 apresenta o glorioso banquete de casamento. É quando o Messias retorna para estabelecer o reino. Portanto, o exílio está chegando ao fim. O reino está próximo. Veja novamente, o final do versículo 21 diz: nunca jamais Babilônia será achada. Versículo 22. E o som dos instrumentos, dos que tocam a harpa, os tocadores de flauta e de trombeta, diz que eles nunca mais serão ouvidos nela. A música é uma referência aqui. Muitas vezes, a música reflete alegria, felicidade, contentamento. Então, quando diz que não haverá mais música nela, o que está dizendo é que não haverá mais alegria na Babilônia. Continuando, e todo tipo de trabalhador de qualquer ofício nunca mais será encontrado. O que significa isso? Não haverá mais produção, não haverá mais atividade, nada será feito, é um vazio absoluto. E finalmente diz: e o barulho das pedras de moinho nunca mais se ouvirá em seu meio. Isso significa o quê? Não haverá mais nada. Para que serve a mó? Para moer farinha. E para que moer farinha? Para fazer pão. E pão é sinônimo de quê? De vida. Não há mais vida, não há produção, não há alegria, não há mais nada. O juízo de Deus roubou tudo deste império. Por quê? Porque tudo que este império representava estava em conflito com as coisas de Deus. Versículo 23. Nunca mais brilhará a luz da candeia dentro de seus muros. Sem luz, sem verdade.
E a voz do noivo e a voz da noiva não serão mais ouvidas. Significa que não há futuro. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Aqui diz que, através das suas feitiçarias, eles enganaram. Eles seduziram todas as nações. Por causa disso, veremos o que eles fizeram. Os erros, a feitiçaria. Prosseguindo, nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos e de todos os que... O que aconteceu? Os que foram mortos sobre a terra. Portanto, o texto está falando que Deus os julgará. Por quê? Por eles não terem buscado o que desejavam. Você vê aqui no final do versículo 18 que eles queriam uma coisa. E o que era? Eles queriam erradicar a revelação de Deus. Queriam que as profecias parassem. Eles mataram os profetas. E observe os santos. O que isso está tentando nos dizer? O fruto da santidade, os santos, eles vivem. A palavra santo se refere aos que são santificados. Santificados por quê? Pela revelação profética. O que quero que você veja, e isso também será verdade quando chegarmos ao capítulo 19, quando lidarmos com aqueles que são justos aos olhos de Deus, com os que vivem em obediência, que vivem uma vida santificada, aqueles de quem Deus se agrada, os que não se rebelam. Você sabe o que se manifesta repetidamente nessas passagens? Uma coisa, ou seja, a profecia. Então, deixe-me concluir esta mensagem com esta simples afirmação. Se você quer andar com base nos ensinamentos dos apóstolos, você terá uma nova porta de entrada para a verdade profética. Meu tempo acabou. Até a próxima semana. Que Deus o abençoe ricamente. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.